de Saturno. A magnetosfera de Júpiter é a maior coisa no sistema solar. Se pudéssemos vê-la daqui da Terra, ela seria do tamanho da lua cheia no céu. Isso foi como um imã para a NASA, ao partir para o espaço profundo pela primeira vez no início dos anos 70. As missões Pioneer foram inicialmente projetadas para levar os primeiros poucos instrumentos de teste no ambiente, verificar a intensidade da radiação. E, a propósito, vamos colocar uma câmera lá. Talvez a gente consiga tirar 2 ou 3 fotos pelo caminho, quase como colocar seu dedão na água. A água revelou-se profunda e mortal. Mas, apesar de instrumentos vacilantes e fotografias borradas, as passagens da Pioneer traçaram o caminho para as missões futuras. A Pioneer mostrou que a radiação dos cinturões de Júpiter era ainda mais intensa do que prevíamos. Aquilo significava que a nossa próxima missão, Voyager, tinha de ser reprogramada rapidamente para a colocação de mais blindagem. Levantar os escudos, capitão. Sabíamos que receberíamos uma dose pesada de radiação. Quando as Voyagers 1 e 2, já habituadas com o espaço, passaram por ali em 1979 em seu caminho para o sistema solar exterior, os grandes mistérios de Júpiter apenas aumentaram. De que forma essas poderosas tempestades magnéticas eram geradas dentro de uma bola gigantesca de gás? Por que uma lua estava em ebulição com vulcões, enquanto sua vizinha permanecia coberta de gelo? E o que jaz sob as nuvens de Júpiter? A missão da nave Galileu era investigar isso. Aproximando-se de Júpiter em 1995, 6 anos após seu lançamento, Galileu começou a enviar fotografias que nos deixaram assombrados com as maravilhas do sistema de Júpiter. À medida em que nos aproximamos, começamos a ver as 4 grandes luas de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto, que vemos que são diferentes umas das outras. Io é de um amarelo muito forte, Calisto é escura, Europa é muito brilhante. Elas têm características bastante distintas e você nunca as confundiria. E não há qualquer dúvida de quem seja a estrela do show. A face nebulosa de Júpiter é a mais colorida e a mais hipnótica do sistema solar. A fim de fazer as malas para um local com condições atmosféricas diversas, esta é uma mistura em tanto: frio e seco, quente e úmido, venenoso e pressurizado. É melhor levar roupa para todas as ocasiões. Clima. Sou meteorologista, gosto do tempo em todas as altitudes, desde os furacões próximos do chão até o tempo no topo da atmosfera. Júpiter é o sonho de todo meteorologista. Correntes de jato furiosas enviam faixas de nuvens em direções opostas, a velocidades de mais de 480 km por hora. Raios 10 vezes mais poderosos que na Terra. E granizos que poderiam chegar ao tamanho de bolas de futebol. A coisa é violenta por aqui, mas surpreendentemente previsível. É possível fazer uma previsão de tempo para Júpiter com mais sucesso do que para a Terra. Se você quiser um close-up da grande mancha vermelha, você precisa saber onde as manchas vermelhas vão estar com 2 ou 3 semanas de antecedência. E você nunca conseguiria fazer isso com uma tempestade no planeta Terra. Mas isso não foi difícil em Júpiter, porque a grande mancha vermelha é bem comportada. Ela simplesmente continua do mesmo jeito. Imagens da missão Voyager. A famosa e bela mancha vermelha de Júpiter tem sido um enigma desde que foi descoberta em 1664. Esta tempestade, aparentemente sem fim, parece mais um redemoinho gigantesco preso entre rios de nuvens do que um furacão. Se você estivesse flutuando em um balão no centro da mancha vermelha, isso poderia ocorrer com bastante tranquilidade. Você estaria indo rápido, seu balão estaria indo mais rápido do que os ventos de furacão, mas poderia ser um passeio tranquilo. Esta tempestade é um espetáculo a ser visto, elevando-se 8 quilômetros em direção ao céu. Mas por que essa cor? Uma das perguntas mais constrangedoras para um astrônomo vinda de uma criança de escola é por que a mancha vermelha é vermelha.
Coisas como compostos de enxofre e fósforo em pequenas quantidades podem levar a isso. Mas verdade seja dita, ainda não temos uma explicação detalhada para as cores de Júpiter, uma das primeiras coisas observadas por astrônomos centenas de anos atrás. O outro mistério ainda não decifrado desde que as Voyagers enviaram os primeiros relatórios meteorológicos é por que afinal existe uma mancha vermelha. À medida em que nos aproximávamos, esperávamos bastante tranquilidade, porque como uma tempestade poderia durar 300 anos? Mas a coisa foi mais turbulenta e isso aumentou ainda mais o mistério. Como uma tempestade pode durar tanto tempo? Universidade de Bordeaux, França. Hamid Kelei lida com este aspecto do problema de uma forma bastante prática, soprando bolhas, miniaturas de Júpiter em seu laboratório em Bordeaux. O grande mistério é a sua persistência, a rotação a uma determinada taxa. E esse movimento tem quilômetros e mais quilômetros. Ou seja, a mancha vermelha é enorme. Você poderia colocar 2, 3 terras dentro dela. Então tudo nos diz que coisas como esta deveriam ser aniquiladas pelo turbulento fluxo em torno delas. Aquecendo uma meia bolha de sabão através do contato com a superfície de metal, ele reproduz como a fina e fluida atmosfera de Júpiter poderia reagir ao calor que sobe das profundezas desse planeta, que é uma bola de gás. Padrões e redemoinhos de tempestade surgem espontaneamente. O interesse pela bolha de sabão, pelo menos por esta, é que temos a formação de vórtices. Não fazemos nada para gerá-los. E eles simplesmente surgem basicamente do nada, do movimento turbulento em torno deles. Agências espaciais gastam bilhões de dólares para enviar sondas para observar estas coisas. A abordagem de Hamid Kelei nos permite explorar Júpiter sem sairmos de casa. Mas não se pode resolver tudo de uma distância segura. E para realmente conhecer os planetas, você terá de mergulhar de cabeça. Você está imaginando um mergulho suicida nas profundezas misteriosas? Relaxe, Galileu já fez isso por você. Separamos a sonda da nave-mãe Galileu e a estávamos enviando em direção a Júpiter, basicamente como um míssil balístico. A sonda Galileu foi a uma velocidade incrível porque a gravidade de Júpiter simplesmente a acelerou. Você já viu fotos de bolas de fogo, de meteoros na atmosfera da Terra? Bem, isto é centenas de vezes pior em termos de calor e choque. É mais como estar diante de uma explosão nuclear. A violência durou apenas alguns minutos. Em 7 de dezembro de 1995, a sonda caiu dos céus alienígenas a cerca de 100 km por hora e com todos os instrumentos em chamas. Em termos do que pode parecer, não é diferente da atmosfera superior da Terra. Se você estivesse descendo junto com a sonda Galileu, olhando pela janela, veria algumas nuvens cirrus finas. E poderia ver outras nuvens que poderiam lhe parecer um tanto estranhas. Mas seria como cair em uma fábrica alienígena de produtos químicos. Estas nuvens não apenas parecem estranhas, mas realmente têm mau cheiro. Você tem mais de uma substância formando as nuvens em Júpiter. Amônia, que é um líquido de limpeza. E então, H2S, que é o gás do ovo podre. E abaixo disso está a água. Assim como massas gigantescas anunciando tempestades, estas nuvens de água são a fonte dos violentos raios de Júpiter. Agora as coisas estão ficando mais quentes e as pressões mais pesadas, e então terminam as nuvens. Se você imaginar atravessar as plataformas de nuvens de Júpiter e sair sob a base das nuvens de água, isso seria como sair em um céu claro, na descida de um avião na Terra. Essa poderia ser a visão mais aterrorizante do sistema solar. Um céu claro acima de um poço sem fundo, uma queda infernal nas profundezas do céu infinito de Júpiter.